Olá, eu sou Cláudia de Souza Santos e esse é o programa Cuide-se Bem. Aqui nós queremos cuidar das pessoas e inspirar para que todos tenham um estilo de vida mais saudável. Para que isso aconteça, é importante fazermos a atividade física, alimentação saudável e cuidarmos da saúde emocional. Esse é o método que nós usamos para que todos tenham maior produtividade. Hoje nós vamos falar sobre a saúde emocional. Eu tenho recebido, em média, 4 a 5 consultas durante a semana sobre palestras, para ministrar palestras sobre a arte de gerenciar o estresse. Então, por isso, nós estamos de volta com esse tema. Fique conosco até o final. Nós temos um brinde muito especial que a Yara Raimar, psicóloga comportamental, está oferecendo para que vocês possam ter um começo de ano excelente. Então, no final do programa, nós estaremos informando como fazer para ganhar esse brinde todo especial aí. E estamos recebendo aqui no estúdio a Luciana Boing, que é psicóloga, vai conversar conosco. E também vamos apresentar um caso de sucesso com o Eduardo Polidoro. Ele vai nos contar o que aconteceu com o pico de estresse que ele teve, onde a sua pressão foi lá em cima e o que ele fez para modificar essa situação. E com isso nós vamos estar aprendendo um pouco mais. Mas o que é o estresse? O estresse é uma resposta integrada do organismo aos estímulos e pressões externos e internos, positivos ou negativos. Sim, o estresse pode ser negativo, mas também pode ser positivo. Existe o estresse positivo. Quando você inicia um novo projeto ou você está para começar num trabalho novo, você tem um estresse. É um estresse que te motiva, que te leva para frente, que faz com que você seja mais determinado, que faz com que você vá buscar resolver todas as questões. Então, esse é o sintoma de um estresse positivo. E o estresse do dia a dia, esse que nos leva a preocupações, pode ser um estresse físico, um estresse psicossocial ou ambiental. O físico, quando você sofre alguma lesão, quando as pessoas na família podem ter alguma doença, isso acaba estressando no dia a dia e nos deixa preocupados. O estresse ambiental está relacionado ao calor, ao frio, está relacionado ao meio ambiente, ao que está acontecendo à nossa volta. Então tem pessoas que são muito suscetíveis ao calor extremo, no verão, por exemplo. As pessoas ficam altamente estressadas. Eu, por exemplo, no frio me incomoda um pouco. Né? Sim. E a parte do estresse psicossocial são as questões de medo, preocupações relativas ao trabalho, as questões de Relacionamentos. Muito, isso aí. Por aí vai. E aí, mortes, separações. Essas questões são as questões que nos afetam emocionalmente. Então agora a Luciana vai nos falar um pouco fisiologicamente o que acontece com o nosso corpo nessa situação de estresse. Bom, como tu já disseste, o estresse é uma resposta do nosso corpo, é uma resposta fisiológica e ela é natural e não é problemática em si. Essa resposta ela envolve 3 áreas do nosso corpo, que são o hipotálamo, uma região do cérebro, a hipófise, que é uma glândula localizada bem dentro ali no centro do cérebro, e as adrenais, que ficam acima dos rins. Quando a gente tem uma reação de estresse, essas 3 áreas do nosso corpo interagem e o resultado final é a produção do cortisol, que é a substância diretamente relacionada ao estresse. O cortisol é uma substância que, liberada na corrente sanguínea, ela faz algumas modificações no nosso corpo, preparando o nosso corpo para uma resposta rápida, uma resposta que a gente chama de luta ou fuga. Então, esse mecanismo da liberação do cortisol vai fazer com que os nossos batimentos cardíacos aumentem, as nossas pupilas fiquem mais dilatadas e também haja uma liberação de glicose rapidamente na corrente sanguínea. Por quê? Porque a glicose, que vai ser captada ali das nossas células de gordura e também do alimento que a gente tiver assim, ingerido
recentemente, ela vai ser liberada para que a gente tenha uma possibilidade de gasto energético rápido. Então, toda essa preparação do corpo, ela é fisiológica, ela é importante para nos colocar nessa posição de estar prontos para qualquer reação. E nós também ficamos, né, com isso, muito mais reativos. Então, a gente fica com os reflexos muito mais rápidos. Qualquer situação eu já reajo mais rapidamente. Exatamente. Então, se eu estiver dirigindo na BR-101, vindo para cá na Top Web TV, né? E de repente um carro freia bruscamente na minha frente, eu vou ter uma resposta muito rápida. Eu vou ficar, o meu sistema de luta ou fuga vai ser acionado e eu vou conseguir frear muito rapidamente. Mesmo que eu esteja ali calma, distraída, o meu corpo inteiro percebe aquela situação e aí o sistema fisiológico do estresse é acionado e eu vou ter essa resposta rápida. O que acontece quando esse estresse passa a ser problemático? Ele tem 3 fases, o estresse. Ele tem a primeira fase, que é essa resposta. Tem uma segunda fase, que é a fase da adaptação, onde a gente já fica preparado por mais tempo para essa resposta de estresse. E tem uma terceira fase, que é a fase do desgaste, onde a gente já está tendo isso, o estresse de forma continuada durante mais tempo. E aí a gente começa a ter realmente um desgaste que inclui cansaço, irritabilidade, dor de cabeça, e aí uma série de sintomas que pode inclusive levar à ansiedade, a outras questões, depressão e por aí vai. Certo? E para terminar, o estresse é uma resposta endógena, ou seja, por mais que a gente vai ter a resposta ao que acontece ao nosso redor, quem vai dar essa resposta é o nosso corpo. Portanto, é uma resposta que ela varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão ter uma resposta muito mais intensa ao estresse do que outras na mesma situação. E o que faz com que as pessoas respondam de formas diferentes à mesma situação de estresse? É a sua história, são as suas crenças, aquilo que ela já viveu, situações pelas quais ela já passou, e a gente pode depois falar um pouquinho mais disso quando eu falar um pouco da técnica com a qual eu trabalho. Muito bem. Ok, nós vemos muito, acompanho assim nas empresas, essa questão das respostas, né? Então, os sinais e os sintomas que acontecem com o estresse, principalmente as dores, né? As dores pescoço, né? Tensão, normalmente as pessoas acabam, né, durante o trabalho tensionando essa região da parte alta, e quando elas estão estressadas, mais ainda. Né? Mãos e pés frios, como você falou, a dor de cabeça, sudorese. A dor de estômago, a sudorese, a perda de apetite, a dor no estômago. Ou aumento da apetite. Ou aumento, isso, a variação. Verdade. Tanto no sono como no apetite. São sintomas, sinais bem claros. Então, o sono, normalmente, a gente vê as pessoas acordando de madrugada. Sim, 5 horas da manhã, os momentos que se você começar a acordar 5, 4, olha, presta atenção no seu dia a dia, o que está acontecendo, porque provavelmente já está num pico de estresse. Isso. Né? Ali pelo meio, né? Como você falou, então, um estresse leve, né? Um médio e um acentuado. Isso também nós temos ouvido muito, assim, esse ano, alguns casos, pessoal de São Paulo que vive essa luta aí, no né? trabalho. Muito no trabalho, alto estresse e a cobrança. As pessoas que se cobram mais por um perfeccionismo, né? Quer fazer tudo muito 100% certo, e é cobrado também por um líder, né? Um diretor, um gerente, e acaba tendo um estresse no pico, né? Sim. Eu ouvi, assim, histórias de pessoas que estavam comendo clips, né? Num dia estava tomando sem o copo, né? E aí no outro dia comendo clips, daí comendo papel, aí que as pessoas perceberam que tinha algo de muito errado. Muito, né? Porque deixou chegar lá na frente, né? O estresse foi no seu limite. Sim. E por isso nós estamos aqui para conversar com quem está nos acompanhando, para que não deixe chegar nesse ponto. Exatamente. Né? Porque você vai percebendo. E quais são as causas mesmo que você tem observado que levam as pessoas a ter esse estresse maior? Bom, acho que algumas tu já falasse, né? A pressão da vida cotidiana no
mundo em que a gente vive, né? Onde a gente tem que dar respostas sempre cada vez mais adequadas, cada vez melhores, onde existe uma pressão social para que a gente tenha uma vida financeira interessante, onde as redes sociais estão o tempo inteiro mostrando também isso e gerando muita ansiedade nas pessoas. A tecnologia, né? Isso. Esse mundo agora, do jeito que nós estamos vivendo, todo mundo com o celular na mão e as pessoas querem resposta, inclusive no trabalho agora pelo WhatsApp. Rapidamente, exatamente. E isso está gerando uma ansiedade. Isso foi falado na semana passada no programa, né? Achei bem legal. Exatamente. Esse é um grande gerador de estresse atual, assim, nas redes sociais, o uso do celular, o uso constante, né, de estar o tempo inteiro usando e tendo que dar respostas rápidas, às vezes até para uma besteira, né, para sei lá, um comentário, uma foto que alguém coloca ali, enfim. E também, assim, as relações sociais, as relações familiares, sociais, que estão sendo um pouco deixadas de lado, né? Assim, as pessoas não estão investindo muito na qualidade dos relacionamentos e isso acaba também gerando estresse. Acho que a vida moderna. A vida moderna, a vida moderna com exatamente. tudo que ela traz. A questão da segurança é um grande gerador de estresse também. Né? Então, o medo nas grandes cidades, relacionado com assalto, com tiroteio. Hoje a gente teve 2 em Florianópolis. Isso começa a gerar nas pessoas um sentimento de insegurança e gera muito estresse. Né? Se a pessoa já passou por alguma situação dessa, aí dispara mesmo, né? Que daí entra aquilo que eu falei, que em cada pessoa a reação é diferente. Para alguém que nunca passou por uma situação de violência, ter uma notícia de um tiroteio talvez tranquilo, poxa, né, um tiroteio. Mas para alguém que já passou por isso, esse é um grande gerador de estresse. Então, toda a vida cotidiana, toda a vida moderna, né, que a gente tem hoje, é geradora de estresse. Mas tem como fazer um tratamento, tem como a gente ir se adaptando, né? Eu morei no Rio durante 7 anos, enquanto eu jogava voleibol, né? E eu passei por umas situações similares a essa, né? De estar no local onde teve tiroteio, onde os bandidos assaltaram a gente. E realmente, como você falou, né? É a reação e aquilo você fica dentro de você por um longo tempo. E aí, quando acontece qualquer coisa, pá! O cortisol, né? Você já fica ligado e já olha. Eu sou uma pessoa que eu sempre estou assim atenta e isso eu penso que é bem importante até para quem está conosco. Fique atento às situações aonde você está. Não é ficar ligado o tempo inteiro com o cortisol ali, a né? 1000 sendo liberado, né? Mas atento, porque, por exemplo, vem assaltar ou te abordar. Se a pessoa estiver a uma longa distância de você, ela não vai conseguir chegar em você. Então, tá andando na rua, atento. Né? As pessoas andam muito distraídas. Né? Então, acaba acontecendo isso. E aí gera o estresse, esse medo. E eu penso que o medo, ele acaba nos deixando muito mais vulneráveis. Então, vamos reagir de uma outra forma. E o que você tem trabalhado para tratar isso? No consultório. Esses casos mais leves, médios e os graves. No consultório chegam realmente todos os tipos de situação, né? Tu falaste das empresas e nas empresas também tem todos os tipos de situação. Desde as pessoas que têm aquele estresse leve, que elas conseguem lidar, né? As pessoas que vêm me procurar no consultório são aquelas que já estão tendo problemas relacionados com estresse, com ansiedade, enfim. E esses problemas, às vezes a pessoa já passou por um médico, já está com sintomas, né? Então, algumas consequências do estresse continuado, problemas cardiovasculares, a propensão a diabetes, né? Então, aumento de peso ou perda de peso, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, depressão, ansiedade e, nos casos mais graves, síndrome do pânico, até situações mais sérias ainda, né? Enfim, então, no consultório chegam de todos os níveis, assim, tanto os mais leves, pessoas que já estão percebendo, que já perceberam que estão indo por um caminho de estresse, que precisam dar uma revisada e dar uma equilibrada, ajustar alguns pontos, seja nos relacionamentos de casal, geram bastante estresse, relacionamentos entre pais e filhos geram bastante estresse, relacionamentos no trabalho geram muito estresse.
Então, assim, no trabalho, os casos extremos são relacionados com a síndrome de burnout, Sim, que é quando a pessoa realmente já chega nesse ponto, que é o que nós tu comentasse, né? Isso, Eu também já tive exemplos de professor que teve Sim. que parar de dar aula porque pensava e já queria fazer Sim. uma loucura. Tem que parar mesmo. É. Eu acompanhei casos assim também. Sim, são bem sérios. E no consultório eu utilizo duas técnicas internacionais, uma delas reconhecida pela OMS como a melhor técnica para tratamento do estresse pós-traumático, que se chama EMDR, uma delas, essa que eu falei que é reconhecida pela OMS, e a outra é uma técnica derivada do EMDR que se chama Brain Spotting. O EMDR, a sigla em inglês, a tradução é Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares. É uma técnica que procura reprocessar memórias, fazendo com que o cérebro espontaneamente mude e transforme as crenças negativas relacionadas com situações que a pessoa já passou, situações traumáticas. Quando nós vivemos numa situação traumática, o nosso cérebro ele não faz um armazenamento adequado daquela situação. O adequado seria que nos dois hemisférios, esquerdo e direito, aquela memória ficasse integrada. E no caso de uma situação traumática, isso não acontece. Então, com o MDR, a gente imita os movimentos dos olhos, da direita para a esquerda. Basicamente é isso. Sim. Fazendo com que o cérebro vá fazer esse reprocessamento que ele não conseguiu fazer espontaneamente, fisiologicamente. Porque esse é um sistema de adaptação fisiológico. O cérebro, ele faz um processamento adaptativo da informação o tempo inteiro, e principalmente quando nós dormimos, durante o sono REM. Como algumas vezes, em algumas situações, ele não consegue reprocessar, essas memórias traumáticas ficam lá armazenadas de forma mal adaptativa e podem trazer perturbação bem no futuro, e no futuro próximo, quando o caso do estresse pós-traumático, e também no futuro muito distante. Então, quando a gente vai tratar das pessoas que chegam no consultório, muitas vezes a gente pega a situação que está incomodando no presente e, através do MDR, do reprocessamento, a gente vai chegar em situações muito antigas, quando ela tinha 5 anos, 6 anos, e que ela nem faz ideia de que poderiam ter causado aquele estresse que ela está vivendo. E tem os casos mais clássicos, como tu citasse, né, de um assalto, de uma situação de violência ou de uma situação no trabalho que também geram trauma e o cérebro também não consegue processar e a gente reprocessa com o MDR. E o Brain Spotting, que é uma técnica deriva do MDR, mas ela também utiliza o olhar, a direção do olhar para efetuar esse reprocessamento a nível cerebral. É bem interessante. É bem interessante. Nós conversamos outras vezes também sobre isso e dentro das empresas eu utilizo muito a questão da respiração. Sim. Nós fazemos um trabalho também para a questão de globo ocular, mas é a questão da visão, né, da sensibilidade para aumentar a visão. E aí vamos trabalhando também toda essa questão de gestão do estresse, porque as pessoas estão conosco no dia a dia, ali no trabalho, né? Então é uma forma de você estar amenizando, de você estar gerenciando. Esse é o propósito. E nós temos uma resposta muito rápida. Eu gosto bastante da questão da respiração. Nós vamos falar um pouquinho mais em seguida. Vou chamar um intervalo e aí estará conosco o Eduardo Polidoro. Vamos conversar sobre esse caso um pouco mais extremo também. E fiquem conosco, daqui a pouco estaremos de volta. Olá pessoal, estamos aqui no programa Cuide-se Bem e hoje o tema é o gerenciamento do estresse. Eu estou aqui com a Luciana Boing, a psicóloga, já falamos sobre os detalhes, a parte técnica, o que acontece, os sinais e os sintomas do estresse. E agora estamos aqui com o Eduardo Polidoro, que é nosso convidado, é um caso de sucesso. Nós trabalhamos juntos em um determinado momento, onde eu cuidava da parte de saúde e bem-estar e estava sempre orientando as práticas de atividades físicas, aproveitando, né, quase o que fazer para controlar e gerenciar o seu estresse. Então,
fazer atividades físicas de forma moderada ou de forma intensa, se você gosta. É uma das melhores formas de você estar fazendo esse controle. Eu sempre oriento, se você está muito estressado na hora que você saiu do trabalho, faça uma caminhada de 30 minutos, mas uma caminhada onde você vá mais rápido, onde o sangue corre nas veias e aí começa a liberar, usa as endorfinas do bem-estar. Quando você estiver ali pelo 20º minuto, você já não vai mais querer estar matando alguém, né? Com certeza. Nem o colega de trabalho, nem alguém em casa. Então, use e abuse da parte de atividade física para fazer a gestão do estresse. Depois também a alimentação. A Luciana pode comentar um pouquinho mais sobre isso também, que ela também orienta. E na parte emocional, na parte mesmo de coração, utilizar muito a respiração. A respiração é fundamental. Quando você inspira profundamente, solta o ar pela boca entreaberta, você faz uma oxigenação cerebral, uma oxigenação do seu corpo todo e aí vai se acalmando. Então tem aquela história do contar até 10 também, conta até 10, respira fundo antes de tomar qualquer decisão. E aí nós queremos saber do Eduardo, conta para nós, Eduardo, o que aconteceu contigo que você teve aí um pico de estresse? O Eduardo trabalha na área comercial e é uma área bastante importante que exige muito do sistema nervoso. Exige muito, tem muita cobrança, né? E não só cobrança para quem a gente trabalha, mas acho que tem muita cobrança pessoal de nós mesmos, né? Nós nos cobramos sempre. E praticamente um ano atrás, dia 30 de dezembro de 2016, um dia antes da véspera de Réveillon, eu tive uma crise de hipertensão bem grande na cidade de Curitiba, onde eu fui para o hospital com a pressão medindo 22/18, né? Depois uma forte dor de cabeça. E aí fui medicado, tudo bonitinho e tal, e voltei para Florianópolis. Cheguei aqui em Florianópolis 6 horas da tarde e tive outra crise. Aí já 26/22. Cheguei no hospital e já fui direto para a UTI. Passei a noite da UTI, toda na UTI, fiz diversos exames de coração, na cabeça, líquido da coluna, enfim, exames de sangue para tentar descobrir o que estava causando a minha o aumento dessa pressão tão arterial. alta assim, né? E aí fui medicado, passei a noite inteira na UTI, saí no outro dia, dia 31, 6 horas da tarde do hospital, mas dia 1º já estava lá novamente. Enfim, foi uma luta, aí eu fiquei 10 dias indo todo dia para o hospital para baixar a pressão, que a pressão chegava a níveis astronômicos e assustadores. E depois de muitos exames de cardiologista, de vários testes, foi diagnosticado que a única coisa que eu tinha era estresse. Que estava desregulando todo o meu corpo e atingia diretamente minha pressão. E era um risco muito grande que eu tinha, né? Porque eu podia ter um AVC ou até o mesmo infarto a qualquer momento. Mas todos os exames foram feitos e nenhum diagnóstico. Clinicamente estava tudo bem. Clinicamente estava tudo bem, tudo perfeito. Só que a gestão emocional estava um caco, né? Vamos dizer abalada. assim. Abalada por causa do estresse, e aí levava o meu corpo a reagir desse modo. Então é exatamente isso que a gente sempre está levando para dentro das empresas, que as pessoas acabam não dando muita bola, às vezes, o sintoma de uma dor de cabeça, e esse é o caso clássico, né? Hipertensão por estresse, como você falou também, o diabetes, né? Eu estou sempre de olho porque a minha família tem essa questão do diabetes. Sim. E realmente ela mexe na questão de açúcar do sangue. Sim. Né? Então, o Eduardo traz para nós, e isso aproveitando para quem está conosco, prestar atenção e ter consciência de que o estresse realmente não é ele que vai te matar, mas são o que ele acarreta. Né? O que no longo prazo. Então, imagina, você tem um AVC, e aí como é que você vai ficar pro resto da vida? Se for, né, algo que possa recuperar, mas nós vemos isso
acompanhamos casos de pessoas que tiveram AVC por hipertensão, por estresse extremo. Né? E Luciana, fala um pouquinho para nós aí, como é que o que você vê do caso do Edu aí? Eu fiquei com vontade de perguntar para ele assim, se ele consegue identificar que fatores emocionais, o que vinha acontecendo na vida dele antes disso ocorrer, né? Se tu consegue, depois de ter tido esse diagnóstico de que tu não tinhas nada além do estresse puramente, se tu consegue perceber como que tu chegou até lá, fazendo uma retrospectiva. Sabe Eu acho que o controle emocional faz muito parte disso. Eu acho que eu fui diagnosticado também depois que eu tenho uma autocobrança muito grande em relação a tudo, em relação a relacionamento pessoal, relacionamento com a filha e profissional também. E como eu sou de uma área de comercial, área de vendas, então eu tenho que gerir vários clientes, né? Então tem que ter uma relação boa com todos. E essa era muito minha preocupação. E aí só trabalhar, e faltava muito essa parte que a Cláudia enfatiza bastante, da atividade física, da caminhada, né, de relaxar. Você tem que relaxar a sua mente. Sim. Para daí o seu corpo automaticamente ele dá uma relaxada. Saber diferenciar um pouco as coisas. Eu e acredito que todos somos profissionais que se empenham nas suas funções, mas tem que chegar em casa e curtir a sua família e deixar um pouco isso para fora e saber também aproveitar um pouco mais da vida, né? Mesmo trabalhando, sendo profissional, sendo engajado com o que tu tá fazendo, tu tem que liberar a tua mente para poder controlar seu corpo. Aí eu fiz a caminhada, comecei a caminhar meia hora por dia, como diz a Cláudia, o meu cardiologista também. Mudei a alimentação para comer coisas mais saudáveis. Enfim, cortei várias coisas que eu acho que não vou citar aqui o que eu cortei, porque cada um serve de um jeito, né? Mas é esse controle emocional, que é uma luta diária, tá? Eu digo que não é, não, me controlei emocionalmente. Não, é um dia de cada vez. Todo dia tem que acordar e pensar que você tem que controlar o seu emocional. Porque daí o resto flui mais fácil. Porque aí vem uma energia diferente. E não eu trabalho muito isso, muito mais ultimamente agora, tá? Estou bem focado nisso, eu acho que isso aí ajuda bastante. Ser o autoconhecimento, na verdade, né? Se conhecer e saber o que te leva ao estresse e o que você pode estar fazendo que vai te beneficiar. Então, o autoconhecimento é fundamental. Fundamental. Essa conversa nossa aqui é ótima. Antes de a gente falar sobre esse autoconhecimento, eu quero tocar no ponto da medicação, né? Que você comentou conosco antes nos bastidores que estava tomando muita medicação. Eu sou uma pessoa que eu assim, sou, sem remédio, sem medicação. Medicação para mim preferencialmente o chá, a meditação. Faço muito meditação, recomendo, a gente trabalha nas empresas da meditação, né? Sim. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre a meditação também, porque desde 91 eu também era uma pessoa muito ansiosa, 91 já comecei a fazer meditação e trago isso a vida toda e nós sabemos que a meditação é milenar e tem N técnicas ali, é ótimo. Mas fala da medicação para nós, porque eu gostaria que ficasse bem claro que existem formas de a gente fazer diferente, não tomar todo esse remédio. Como é que tu fez para... Se fosse usar o que o hospital na época me receitou, tinha que tomar 11 comprimidos por dia, só para controlar a pressão, a ansiedade. Era comprimido para acordar, para dormir, para baixar a pressão, enfim. E com o tempo fui administrando e consultando outros médicos, e hoje em dia não, eu tenho que tomar, infelizmente ainda tomo né? Quando precisa. Porque precisa, para dar uma controlada, mas de 11 comprimidos agora é só um por dia, e com as atividades, enfim, com outro pensamento, já melhora tudo. É muito importante a gente saber que se precisa, ok, mas... tem que pensar que sempre vai tirar, porque é um químico, como você falou. Era um para pressão, o outro para dormir, o outro para acordar, o outro para o estômago. Então, não deixe entrar nesse ritmo
que vira um círculo vicioso. É sempre bom ter o cuidado, né? Eu não sou contra a medicação, eu acho que em alguns casos ela é bem importante. E ela realmente salva a pessoa de certas situações, como foi o caso dele, sim, né? Sim. Realmente salvou. O que precisa é importante, a gente ter essa consciência. Isso, exatamente. Mas acho que a medicação prolongada só em casos realmente muito crônicos, muito sérios, que não haja outra solução. Mesmo assim, não deve ser o único recurso. Né? Então, cada vez mais se trabalha a interdisciplinaridade e nunca deve ser o único recurso. Assim como também, no caso de um médico receitar muitos medicamentos, não custa pedir uma segunda opinião, se for o caso. E sempre utilizar outros recursos, a meditação, a atividade física, a psicoterapia, a fisioterapia, né? Tantos outros que existem e que também nos ajudam. E cada vez mais técnicas muito interessantes que trabalham profundamente, né, tanto na psicologia como em outras áreas, na própria medicina, também outras abordagens que não utilizam tanto a medicação alopática, né, como a gente conhece mais. Enfim, mas acho que tem que haver uma crítica realmente em relação a isso, né, não só a medicação. Uma coisa interessante que ele comentou, né, quando ele falou do que levou ele a isso tudo, foi que ele gosta de ser sempre perfeito, que ele sempre quer fazer as coisas da melhor forma possível. Quando a gente trabalha com um paciente, uma das coisas que a gente faz no MDR é identificar as crenças negativas que a pessoa construiu ao longo da sua história, nas suas experiências e principalmente nas situações traumáticas que ela viveu. E uma crença negativa muito comum é: tenho que ser perfeito. Essa é uma crença que a gente trabalha bastante, que aparece muito nessas pessoas que têm o perfil de trabalhar bastante, de dar conta de tudo. São pessoas, esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil, são pessoas muito propensas a desenvolver ansiedade e depressão. Por quê? Porque a depressão, principalmente, ela é uma doença que ela vai se desenvolvendo silenciosamente e geralmente ela é gerada após um período prolongado de estresse grande, em que a pessoa, por achar que dá conta e por ter uma crença de que ela precisa dar conta e de que ela tem que ser perfeita, ela vai dar conta até não poder mais. E aí a depressão vai se instalando em função desse estresse prolongado que a pessoa vive, mas a crença está ali batendo na cabeça. Então, assim, é um esforço diário, mas tem cura também, né? Porque essas crenças a gente consegue modificar a nível cerebral. E aí tu fica mais leve. E tu a partir do momento que tu para de pensar dessa maneira, não porque tu tá fazendo um esforço diário, mas porque tu mudou isso, tu mudou essa informação na tua rede de memórias, na tua rede, no teu sistema nervoso, tu também muda a tua forma de enxergar a vida. Sim, é bem legal. Até hoje eu uso muito o que eu penso, eu duvido, eu critico e eu determino o que vou pensar. Isso. É um jeito diferente de estar, né, um olhar, outro olhar. Exatamente. Eu recomendo também sempre essa questão nas palestras e em todo o trabalho, é a terapia. Porque as pessoas às vezes, mas eu vou no psicólogo, parece que eu estou sendo fraco. Não, é um ajuste, Porque nós, profissionais de educação física, quando nós estamos nas empresas, nós acabamos sendo o profissional de educação física, ou o fisioterapeuta, ou psicólogo, né? A gente nutricionista. Recebe, meu Deus, né? A gente recebe com muito amor e carinho. Eu faço questão de sempre estar levando uma orientação, é importante. E indicar para cada caso, né? E pegar no pé também, né, Edu? Sim. E admitir, acho que a pessoa tem que se admitir que ela tem um problema. Que seja o estresse, que seja a depressão. E que seja essa questão do perfeccionismo, que nós realmente, a gente se cobra muito para entregar o melhor e tudo mais. E são essas pessoas que têm a síndrome de burnout. Isso, são. Essas pessoas que têm, que a gente vê porque ela quer entregar o melhor dela, não está conseguindo mais, a cobrança é grande, como ela não fala para o líder ou para os colegas, olha, eu não consigo fazer isso. Não divide, aí acaba sobrecarregando e bom. Isso. E tem uma questão que piora isso. É o fato de que essas pessoas são muito valorizadas na nossa sociedade. Então, essa crença, tenho que ser perfeito, impulsiona as pessoas a serem cada vez melhores. E aí, claro, elas são reforçadas nessa crença. Porque o que a empresa quer? Ela quer uma pessoa que tem essa crença, tem que ser perfeito. Então, há de ter muito cuidado, né? Porque uma coisa é a pessoa viver sob
sobre esse Essa julgo, essa sobre cobrança isso. constante. Sobre esse modelo. Isso, essa crença mesmo, né? Outra Isso. coisa é a pessoa querer fazer as coisas bem feitas, ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa planejada, porém ter limites, colocar limites para aquilo que ela faz, né? Determinar limites e mesmo assim ser produtiva. Acho que essa é a ideia, né? A pessoa pode ser produtiva sem acabar com a saúde. Sim. E lembro sempre que se você tem alguma dor, eu falo sempre isso, está com uma dor, um sintoma, Vou não até me fica ajeitar. esperando, É. não fica esperando, Isso. né? Para que a coisa vá Muito se agravando importante. Isso é muito e aí, né, a gente sabe, Não sim, faça pessoa... como eu fiz, Muito né? importante. deixa, porque você teve sorte Eu tive de poder sorte. ser medicado É. na hora e tem muitas Verdade. pessoas que não conseguem o atendimento, acabam indo para casa e depois tem uma sequela grande, um problema cardíaco, um problema, né, um AVC, e como é que você vai tratar isso? Exatamente. Né? A questão de relacionamento pessoal também em casa, como a Luciana falou, né? Como você trata o mesmo no trabalho, Exatamente. uma reação rápida, você acaba brigando com o colega, Sim. porque a questão tá contigo, você que tá a flor da Quem pele. sofre é quem está do teu lado. Então existem todas essas opções para que haja uma gestão do estresse. Né? Isso que tu falasse é bem importante, né, Cláudia? Porque realmente as pessoas acabam a maioria das pessoas acaba procurando ajuda quando a crise já está instalada há muito tempo. Então, se a gente trabalhar sempre com a prevenção, que é o tripé, né? Atividade física, alimentação, sono. E no caso, porque esse é o tripé, digamos, da saúde mental, tá? Exato. Atividade física, o sono e a alimentação. Se a pessoa cuida desses três, dificilmente ela vai ter realmente um problema mais sério. Emocional, a não ser que ela passe realmente por um trauma, né? E no caso, o autoconhecimento, como tu colocasse, a saúde emocional, né? Que está envolvida nisso tudo. Então, se a pessoa cuida e se a pessoa fica atenta aos sinais, assim, eu não estou feliz, eu estou sentindo muita raiva, ou eu estou triste com muita frequência, meu sono está diferente, meu apetite está diferente, eu não sinto mais o mesmo prazer que eu sentia nas atividades que eu fazia Muitas antes. dores corporais. Dor corporal. Nossa, principalmente dor de cabeça, sim, tensões. muito Que aí comum. também o que acontece? As dores aqui, o sangue não passa, a pessoa não consegue pensar direito, ela não se permite relaxar, Sim. né? Você deve ter passado por isso, porque daí é uma tensão. Com Isso. sono eu tinha muito problema. Dormia 4 horas por noite, assim, no máximo. Exatamente. Não conseguia, era uma dificuldade de dormir. E outros sinais como medos, né? Medos, a pessoa começa a sentir os sintomas da ansiedade, taquicardia muito frequente, sudorese muito frequente. Isso A sudorese. não deve deixar chegar no pânico para procurar ajuda, porque é mais difícil de tratar, né? E a pessoa sofre muito mais. Penso que nós podemos fazer um outro programa Sim. falando mais aí sobre a ansiedade, sobre essa questão do Exatamente, pânico, de sim. chegar a essa situação, porque o estresse também leva, né, a síndrome de Banner, todo esse desequilíbrio. Então, nós queremos que quem está conosco tenha uma oportunidade e um olhar diferente, um olhar de prevenção. A nossa ideia é essa, por isso que estão aqui comigo esses queridos amigos e profissionais, né? A psicóloga Luciana Bog e o Edu Polidoro, para que vocês possam estar seguindo aí essas orientações e se cuidando. Edu, mais alguma informação bacana, uma mensagem que você queira deixar para quem vai nos assistir, se não está conosco agora, mas poderá nos assistir depois pelo Facebook, pelo YouTube. Ou fazer uma pergunta, se quiser, né? Dá para fazer. Ainda dá tempo de fazer uma pergunta, nós estamos aqui ao vivo. O que eu queria falar para ninguém passar o que eu passei, porque é muito terrível, vou dizer assim. Atuar na prevenção. Atuar na prevenção, não chegar ao ponto que eu cheguei de não me prevenir, apesar dos conselhos seus, da minha esposa, mas eu cheguei lá e eu bati na portinha lá para falar com o homem de cima. Foram 10 dias terríveis. Sim. Eu acho que o medo também de daí, como é que vai reagir o corpo, né? Eu acho que isso é uma, né? Será que eu vou conseguir voltar a estar saudável? Então, também o nosso corpo é uma máquina maravilhosa, maravilhosa. Ele se recupera, ele dá as respostas. Exatamente. A gente precisa cuidar. Cuide-se bem.
Isso, é Porque- só isso, é só cuidar, porque o resto ele funciona perfeitamente. Disseste tudo, é só cuidar. Cuidados, né? Exatamente. Muito bem. Essa é a sua mensagem, então? Eu diria que Ainda sim, pra o nosso gente. corpo ele é realmente ele é perfeito e ele sempre busca o equilíbrio. Então, eu falei anteriormente sobre o sistema do estresse, a resposta do estresse é totalmente fisiológica, assim como a maneira como o nosso cérebro armazena as informações também. O próprio corpo, ele tem esse sistema de adaptação, de volta para a homeostase. A gente só precisa fazer o básico, né? Que é tentar ser feliz, assim, nas suas relações, no seu trabalho, se alimentar bem, fazer atividade física e cuidar da sua saúde em geral, né? Óbvio, assim, também. E dormir bem. Dormir. Se a gente conseguir um fazer sono. isso, o resto tá tudo certo. Verdade. É conseguir dar o devido valor para cada uma das situações. Isso. Não exagerar, né? Não levar assim ao extremo. E o sono, eu penso que o sono realmente É muito importante. Eu procuro dormir bem. Para essas muito questões bem, de traumas, porque ele é muito importante, porque é durante o sono que a gente reorganiza tudo, né? Tudo. Exatamente. Bem importante mesmo. Muito bem, nós fomos longe, Sim. pensamos que íamos aí num tempo menor. Então nós temos agora que falar da sessão de coaching da felicidade que nós vamos sortear com o nosso apoio aí da parceira Yara Raimar. Ela faz uma sessão de coaching para a felicidade, então aproveitando aí final de ano. Para quem está conosco, as regrinhas aqui já está lá no nosso site, já está no meu Instagram, o que fazer para entrar no sorteio para receber uma sessão de coaching da felicidade. Seguir o Instagram da Top Web, seguir o Instagram da Cláudia, inscrever-se no nosso YouTube para que nós consigamos levar cada vez mais as informações para todo mundo, para quem está aí na internet. Então, o YouTube da Top Web TV, o YouTube da Cláudia, e marcar 3 amigos. Nós vamos sortear pelo sorteador na semana que vem. Então, tem aí uma semana para estar concorrendo a esse coaching da felicidade. Eu penso que é uma ótima oportunidade para começarmos um ano. Isso. Né? Com autoconhecimento, Bem, e autoconhecimento, feliz. E a Yara é a felicidade em pessoa. A Yara é ótima, certeza. também é psicóloga, Será um trabalha belo também presente. nas empresas e está aí oferecendo essa sessão para nós. Nós estamos muito felizes. Eu quero deixar sempre no final do programa uma mensagem para vocês nessa questão de autoconhecimento e de motivação, de incentivo para um estilo de vida saudável. Então a mensagem de hoje é da Audrey Hepburn. Eu amo as pessoas que me fazem rir. Sinceramente, acho que é a coisa que eu mais gosto. Rir. Cura uma infinidade de males e é provavelmente a coisa mais importante em uma pessoa. Então fica aí, vamos sorrir mais, vamos levar a vida um pouco mais divertidamente. Eu quero convidar vocês para estar conosco na próxima semana, terça-feira, às 8 da noite. Nós vamos trazer um profissional para falar de atividades físicas, agora que está aí o verão, que é uma oportunidade de nós estarmos fazendo uma transformação, fazendo a prevenção. Então, um profissional de fitness aí conosco na semana que vem. Vai ser uma surpresa, depois nós colocamos na nossa rede social. Muito obrigada, Luciana, pela Obrigada presença. também, Cláudia, pelo convite. Foi ótimo. Voltaremos outras vezes, Sim. né? Já vimos que temos tema. Eduardo, muito obrigada por Obrigado essa também. companhia. Um abraço a todos. Também. E saúde a todos. Tá? E saúde, isso aí. Cuide-se bem, até terça-feira que vem, às 8 da noite, pela topwebtv.com.br.